Imagine que você herdou uma casa avaliada em R$ 100.000. Antes, se você quisesse vender essa casa, você precisaria pagar um imposto percentual sobre o valor da venda. E existe uma coisa chamada inflação, que ela faz o seu dinheiro valer cada vez menos. Então é bem possível que a sua casa de R$ 100.000 possa ser avaliada em R$ 200.000 daqui a 10 anos, mas isso não quer dizer que ela tenha se valorizado como um bom investimento. Ela apenas teve o número de dinheiros aumentado, porque em um cenário de inflação, como no Brasil, a moeda vale cada vez menos. Então, é necessário mais moedas para poder bater aquele mesmo valor antigo. Em resumo, isso é inflação. Se você ainda não tiver entendido direito o que é, fica comigo até o final que você vai entender. Eu ainda vou dar bastante exemplos. Mas pense na inflação como a desvalorização do seu dinheiro. A sua nota de 100 ainda é R$ 100, mas o poder de compra dela pode vir a ser só de 50. E na nossa economia, já fazem décadas que a inflação só aumenta. O governo tem uma meta de inflação para bater. Então, achar que ano que vem não vai ter inflação é simplesmente ignorar tudo que a história já nos mostrou. Certo, então se a morte é uma certeza e a inflação é outra, o que eu faço? Como eu me protejo? Bom, tem gente que compra casa, porque se o dinheiro desvalorizar, a pessoa pelo menos ainda tem um patrimônio, um imóvel, que pode ser reavaliado e o valor dele vai ser corrigido com a inflação. Então, tecnicamente, em uma casa, a pessoa não perde valor. Apesar disso, tem algumas ressalvas, como por exemplo, que com o declínio populacional, principalmente do Brasil, menos pessoas nascendo e mais morrendo, a população tende a diminuir. Logo, menos pessoas vão precisar de casas para morar. E as casas que existem vão perder valor de mercado. Mas, independente disso, considerando que esse cenário fosse estável, quando você adquiria essa casa a R$ 100.000, 10 anos depois você vendia por 100 mil a mais. Porém, você não tinha lucrado 100 mil. Esses 100 mil a mais que você está vendo são apenas resultado do reajuste com a inflação, porque o valor é o mesmo. Mas quando você vende, o governo maldosamente fala que você teve esse lucro de 100 mil reais e que você precisa pagar imposto sobre esse lucro, quando na verdade você não lucrou. O governo sabe que o valor da sua casa em algarismos, em números, só aumentou por culpa da inflação que ele mesmo causou. Mas ele não está nem aí. Malandro é malandro e mané é mané. Ok, isso era o que acontecia antes. Agora, se a sua casa houver o valor simplesmente corrigido pela inflação, sem vender nem nada, aos olhos do governo ele já vai dizer que teve uma valorização e que agora você precisa pagar imposto sobre esse lucro que você não teve de uma casa que você não vendeu. Olha que legal! Já pode trocar o nome para República Socialista do Bostil. Esses vermes não cuidam do dinheiro que eles já recebem de impostos. Aí, quando o dinheiro do ladrão acaba, o que ele faz? Arruma novas vítimas. Ele não corrige os próprios problemas. E agora as vítimas vão ser aquelas pessoas que acharam que estavam seguras, seguindo aquela frase: quem compra terra não erra. Eu comprei e agora é meu para sempre. Daqui ninguém me tira. Experimenta não pagar o valor da inflação para ver o que acontece. É bem capaz que agora as casas desvalorizem, porque elas vão passar a custar mais caro para os donos e muita gente vai desanimar de ser dona de imóvel. Só para você ter uma base de comparação, a inflação em média é 10% ao ano. Então, se você tem uma casa e ela pula de 100 para 110 mil em um ano, seguindo o reajuste da inflação apenas, que nem eu já expliquei, em um ano você teve essa valorização artificial de patrimônio e o governo, como ele não gosta de ver você ganhando, ele já quer tirar um pedaço. Então, supondo que a porcentagem dessa taxação também siga valores que o governo já taxa outras coisas, como por exemplo, imposto de renda, imposto sobre investimentos e tudo mais. Pode ser que essa taxa fique em torno de 20% do seu ganho. Beleza. No nosso exemplo aqui, então, vai dar 20% dos 10 mil que a sua casa reajustou sobre a inflação. Logo, artificialmente, a sua casa valorizou mais 10 mil reais e o governo vai pegar 2 mil reais disso, 20% de 10 mil. E isso é só uma estimativa, mas é baseado em fatos verdadeiros. Então, você já imaginou ter uma casa de 100 mil
e todo ano você tem que pagar 2.000 só para morar nela. A pessoa que tem casa própria agora vai pagar aluguel para o governo, porque senão ela não pode morar lá. Dá para acreditar numa coisa dessas? Infelizmente, quem tem casa também já não está mais segurando o patrimônio. Aí, se você for fazer o checklist, quem investe em poupança não está poupando mais nada, porque a poupança só rende 4% ao ano e o seu dinheiro desvaloriza muito mais do que isso. Imóvel, quanto mais a casa vale, maior a porcentagem e maior é o imposto que você paga em cima dela, só para manter. Você não está vendendo, não está lucrando, e sua casa nem está valorizando. É o que eu já falei. É só a inflação corroendo tudo, porém, como a casa é imune à inflação, ela precisa ter o valor artificialmente aumentado para manter o seu valor. Se o dinheiro vale menos, precisa aumentar a quantidade de dinheiros para que a equação constante se mantenha. E mesmo assim, em cima disso, você ainda paga imposto. Até fica parecendo que o governo está cercando a população de todos os lados antes do abate. E só um spoiler, o governo está mesmo. Só que não é o fim do mundo. Muito pelo contrário. Você agora está tendo a chance de usar uma dificuldade a favor do seu crescimento, do seu patrimônio, da sua segurança. E essas medidas de taxação, é claro que são ruins, ninguém quer elas, a não ser os governantes. Mas existem alternativas para você pôr seu cérebro para funcionar. Você consegue sair bem melhor do que você estava antes dessas medidas serem impostas. E isso que eu estou falando serve para você que não tem casa também. Bom que você já não comprou mesmo, não está comprometido com nada, seu dinheiro não está preso. E, eu não posso recomendar isso aqui, mas o que eu estou fazendo é comprar Bitcoin, uma reserva de dinheiro muito escassa, que o governo não consegue taxar, controlar, inflacionar, confiscar, igual o Collor já fez, e constantemente tem ameaças que isso seja feito novamente. Ainda que você seja o Pablo Escobar, eles não podem fazer nada com os seus bitcoins. E o desconforto dessas novas medidas sendo tomadas, né? E muita taxação, vou pagar imposto. Talvez agora essa situação consiga te movimentar para você fazer alguma coisa, se proteger, buscar entender mais sobre economia e Bitcoin. É que nem uma história de um menino que viu um cachorro deitado e o cachorro estava meio chorando assim, saindo lágrima do olho. Aí o menino perguntou pro pai: Pai, por que o cachorro tá chorando? Aí o pai falou: filho, é porque aí onde ele deitou tem um prego. Aí deve ter furado a pata dele, as costas, sei lá. Aí o filho perguntou: Ué, se o prego tá doendo, por que ele não levanta daí? Aí o pai falou: é porque talvez não esteja doendo tanto a ponto dele resolver tomar alguma atitude. E o que está acontecendo agora pode ser exatamente isso com você. Você está acomodado, já costuma perder dinheiro, pode continuar nessa. Mas eu acho bom que você consiga tomar alguma atitude, porque agora o governo está enfiando mais um prego na população. Deve ser para fechar o caixão mesmo. Olha esse trocadilho. Mas enfim, se pagar aluguel por algo que você já comprou não te incomoda, é isso. O prego ainda não está doendo a ponto de você querer mudar de vida. Mas se você está incomodado, você quer entender o que está acontecendo e como se proteger, eu já tenho algumas aulas gravadas no link da descrição para você entender tudo sobre economia, o que impacta no seu dinheiro, como você faz para pagar menos imposto e como o Bitcoin pode te ajudar. Porque, deixando bem claro, ter Bitcoin já é 50% do caminho. Mas tem que ser do jeito certo. Você tem que entender o que está fazendo, autocustódia e outros detalhes técnicos que eu falo lá. Eu mostro passo a passo, não tem muito segredo. É só você seguir o que eu já deixei gravado ali nas aulas. Não tem erro. Você vai ser feliz vendo que o seu dinheiro é só seu. Se você tiver com 1 milhão de dívida em algum banco, isso não vai te impedir de ter Bitcoin. E o banco também não vai poder confiscar as suas criptomoedas, tá certo? Então vai lá ver o treinamento. Ele é pago, mas se você não gostar ou não entender nada, você tem 7 dias para assistir tudo, reclamar, pedir o dinheiro de volta. Aqui é na transparência. Se eu não te ajudar, eu não quero o seu dinheiro. Você pede o reembolso e tá tudo certo. Se você não quiser gastar nada, assiste o vídeo que está aparecendo na sua tela, onde eu te explico por que você não vai ter muito tempo para aproveitar essa janela de oportunidade para comprar Bitcoin. Dito isso, eu vou nessa. Aí eu ponho o vídeo. Seu dinheiro vai acabar antes do esperado.